Era uma tarde tranquila em Lisboa, quando abri o porta-luvas do velho carro de Miguel, o meu marido falecido há 6 meses. O sol filtrava-se pelas janelas empoeiradas da garagem, iluminando o interior imaculado do seu amado Citroën clássico, o modelo dos anos 60 que ele restaurara com tanto carinho. Eu pensava que estava apenas a limpar memórias antes de vendê-lo, mas ali, no fundo, escondido sob papéis velhos, encontrei um envelope selado com o meu nome, Eleonora, escrito na sua caligrafia firme e familiar. Meu coração acelerou, imaginando uma última carta de amor, um adeus romântico do homem que fora o centro do meu mundo. Mas ao rasgar o selo, o que saiu não foi poesia, mas uma confissão que rasgou a minha alma como uma lâmina afiada. Perdoa-me, minha querida Eleonora, começava, e cada palavra que se seguia era um abismo de dor e traição. Os 6 meses desde o ataque cardíaco de Miguel tinham sido um nevoeiro cinzento de luto, onde eu vagueava pela nossa casa em Sintra como um fantasma, o silêncio e quando a sua ausência como um grito constante. Ele fora tudo para mim, o companheiro leal, o amigo que ria alto nas noites quentes de verão, o pilar que sustentava os nossos sonhos. Trabalhava como arquiteto em Lisboa, projetando edifícios que misturavam o antigo com o moderno, e o seu Citroën era o símbolo da nossa felicidade, passeios pela costa alentejana, com o vento a bagunçar os cabelos e fados antigos no rádio. Mas agora, o carro era apenas uma relíquia pesada de dor. A minha terapeuta insistia, Eleonora, às vezes, para seguir em frente, precisamos soltar as âncoras do passado. Eu sabia que ela tinha razão, e naquela tarde, reuni forças para o ritual final. Enquanto limpava o interior, o telefone tocou. Eram os meus cunhados, David e Sara, sempre tão atenciosos desde a morte de Miguel. Ligavam-me todos os dias, traziam mercearias do mercado local, sentavam-se comigo a partilhar histórias do irmão, com vozes embargadas pela própria tristeza. Olá, Nora, disse David com o seu tom caloroso. Como estás hoje? Precisamos de ti. Eu respondi, a voz tremendo, estou a limpar o carro de Miguel. Acho que é hora de vendê-lo. Oh, querida, que passo corajoso, respondeu Sara, com uma simpatia que parecia ensaiada. Não faças isso sozinha. Vamos aí ajudar-te, partilhar memórias como uma família. Chegaram pouco depois, com café e pastéis de nata, mas a ajuda resumia-se a eles sentados em banquetas, recordando alto enquanto eu trabalhava. As histórias deles sempre giravam em torno da generosidade de Miguel. Lembro-me quando ele avalizou o meu primeiro empréstimo para a loja de vinhos em Porto. Nem hesitou, disse, é para a família. E pagou o meu curso de enfermagem na universidade, acrescentou Sara. Era um investimento no nosso futuro. A conversa derivava, como sempre, para as suas preocupações financeiras atuais, um revés no negócio de David, despesas inesperadas na casa de Sara. Nunca pediam diretamente, mas era uma dança sutil, recordando a dependência que tinham do meu marido, e agora, por extensão, da sua herança. Eu acenava, o coração apertado pela perda deles, sentindo um dever de continuar o legado de Miguel, como se fosse uma fado de lealdade familiar. Depois de partirem, com promessas de ligar no dia seguinte, voltei ao Citroën. O porta-luvas era o último. Retirei registros antigos, mapas desbotados, e então o envelope surgiu. Segurei-o contra o peito, lágrimas nos olhos, pensando no seu amor. Sentei-me no banco do condutor, o carro silencioso como um túmulo, e abriu. As palavras iniciais cravaram-se como um punhal. Se estás a ler isto, significa que decidiste vender o carro. Estou triste pelas memórias, mas aliviado por estares a avançar. E aliviado porque finalmente saberás a verdade. O que se seguia era um desabafo de um homem quebrado. A nossa vida foi o único bem puro que conheci. O meu amor por ti era genuíno, mas fui um cobarde, e a minha cobardia custou-nos caro. A confusão cresceu como uma maré alta. Ele explicava que a generosidade para com os irmãos não era virtude, mas um tributo forçado. Os feriados que adiamos, as renovações da casa que nunca fizemos, os investimentos para o nosso futuro, esse dinheiro não foi para o meu estúdio de arquitetura, como te disse. Foi para eles, David e Sara. O envelope continha mais, um caderno de cor preto, um registro meticuloso de 15 anos de sangria financeira. Páginas cheias de datas, nomes e quantias, 15.000 euros a David para um empréstimo falhado, 25.000 a Sara para propinas, 50.000 para a entrada de uma casa luxuosa. Calculei rapidamente, centenas de milhares de euros, a fortuna que devíamos ter para a reforma. Mas porquê? A resposta estava no envelope secundário, amarelado pelo tempo, documentos legais de um processo de há 15 anos, antes de nos conhecermos. Detalhavam o colapso da primeira parceria de Miguel num projeto de construção em Lisboa, onde o sócio perdeu tudo, acusando-o de conduta ética duvidosa, embora não ilegal.
Era um erro de juventude, uma ambição cega que arruinara outro homem, um segredo que ele carregara como uma cruz. E anexado, uma carta recente de David, seria uma pena se Leonora soubesse do que aconteceu com o teu antigo sócio. Partiria o coração dela saber que o marido perfeito construiu a fortuna sobre ruínas alheias. Para garantir a paz de espírito dela e a tua reputação, talvez um pequeno empréstimo para o meu negócio nos una mais. Não era um pedido, era chantagem. O ar fugiu-me dos pulmões. O ronco nos ouvidos abafou o mundo. As emergências constantes, os olhares smug de superioridade, o stress nos olhos de Miguel nos últimos meses, não era trabalho, era extorsão. Eles não eram irmãos amorosos, eram parasitas, sugando em silêncio, explorando a sua vergonha até o coração dele ceder. O luto simples transformou-se num pesar amargo por um homem que sofrera sozinho, preso numa prisão de sangue. E com isso veio uma raiva fria, dura como o granito do Douro. A viúva suave evaporara, no seu lugar, uma vingadora. Eles vão pagar, Miguel, sussurrei ao carro vazio. Cada centavo, com juros. Fiquei ali horas, os documentos como um sudário ao lado. A raiva purificou o luto, deixando clareza gélida. Miguel não morrera, fora esvaído pelos próprios. A primeira ação, liguei ao concessionário de carros clássicos e cancelei a venda. Vou ficar com ele. Era o meu carro de guerra. Levei os papéis para casa, o cérebro agora uma máquina afiada. Confrontá-los seria caótico, eles manipulariam, negariam, virariam o fado contra mim. Polícia. Extorsão é crime em Portugal, mas significaria escândalo público, expondo a vergonha de Miguel que ele escondera por mim. Não trairia o seu sacrifício, a sua memória merecia honra, não dissecação em tribunal. A batalha seria no campo deles, dinheiro. O caderno era a chave, dívidas documentadas como empréstimos. Transformá-lo-ia num instrumento legal. Evitei o advogado da família, procurei em jornais jurídicos e encontrei a Valmeida, uma advogada de litigância em Lisboa, conhecida como tubarão em disputas financeiras. No seu escritório moderno, espalhei tudo na mesa. Ela leu em silêncio, os olhos brilhando com admiração profissional. Eles são vulneráveis, disse. Mas o caderno não é acordo formal, podem alegar doações. Precisamos que admitam a dívida com assinaturas. Juntas, tecemos uma armadilha elegante, um acordo de reconciliação e perdão familiar, listando cada empréstimo, terminando com uma cláusula de perdão por amor ao espírito generoso de Miguel. Eu seria a atriz, a viúva ingênua, frágil. Liguei-lhes, encontrei o registro de Miguel com os empréstimos. Quero perdoá-los formalmente, para fins fiscais. Podem vir assinar sábado. O alívio deles era palpável, viam-no como o fim perfeito da sua conivência. Chegaram com rostos solenes. Apresentei Eva como notária amiga. Assinaram sem ler o miúdo, olhos gananciosos na cláusula de perdão. Abraçaram-me ao sair, tens um coração de ouro, Nora. Miguel ficaria orgulhoso. Fechei a porta, a máscara caiu. Eva sorriu, eles não sabem o que fizeram. Não, respondi gelidamente. Pensam que foram perdoados. Mas foram condenados. A semana seguinte foi de contrastes. Eles celebravam nas redes, David com uma grelha nova, Sara num resort de luxo no Algarve. Eu preparava com Eva. A leitura do testamento seria o palco final, no escritório do advogado familiar. Cheguei com Eva, eles trocaram olhares curiosos, mas confiantes. O testamento dividia o património em 3, para mim, David e Sara. Sorriam triunfantes, achando o jackpot livre de dívidas. Eva interveio, antes da distribuição, a minha cliente apresenta uma reclamação. Deslizou o acordo assinado. Vocês reconheceram dívidas de 253 mil euros David e 198 mil Sara. O perdão era condicional à boa-fé, ao reclamar a herança, quebraram-na. Exigimos compensação das suas partes. As partilhas valiam cerca de 200 mil cada, após dedução, 0, David ainda devia 53 mil. O silêncio foi sepulcral. A armadilha fechara-se pela ganância deles. David explodiu, fraude. Vamos processar-te. Sara chorou, como podes fazer isto? Somos família. Miguel envergonhar-se-ia. Levantei-me, fria, envergonhar. Miguel viveu 15 anos de vergonha, torturado pela vossa chantagem até o coração falhar. Vocês usaram a bondade dele como arma. Falem de vergonha. Não conhecem o significado. Saí,
deixando-os no caos. Os dias seguintes trouxeram silêncio bendito. As ameaças deles evaporaram, sem base legal. David vendeu o carro de luxo e a casa, Sara tirou os filhos da escola privada. A satisfação era sombria, mas vazia. Miguel ainda se fora. Meses depois, nos ficheiros dele, encontrei o plano do negócio falhado, não fracasso, mas ambição jovem. Usei o património livre para fundar a Fundação Miguel Santos para Empreendedorismo Ético, financiando jovens com mentoria honesta, transformando a vergonha dele em esperança. Um ano passou. A Fundação floresce, sento-me no conselho, rodeada de uma nova família de sonhadores. Mantive o Citroën, agora símbolo puro da generosidade dele, conduz pela costa, o vento livre, percebendo que a vingança não era dinheiro ou castigo, mas reclamar a história de Miguel. Eles tentaram torná-la de fraqueza e segredos, eu reescrevi-a de integridade e segundas chances. O meu último ato de amor foi construir algo belo no seu nome, garantindo que a sua bondade perdure para sempre.